Então aqui, né, eu vou focar somente nessa primeira aqui, nos processos de produção de raio-x, né? Então, é, na maioria das vezes, essa segunda aqui, a característica, ela ocorre nos materiais de energia natural, né, os elementos naturais. E essa primeira, obrigatoriamente, ocorre na formação do nosso raio-x, né? Então, primeira, radiação de freamento, ou Brestalum, né? Tem gente que fala assim. Então, radiação de freamento é o que ocorre toda vez que a gente realiza um exame, sendo de raio-x, sendo de tomografia, seja de mamografia, tá? Então a gente vai liberar os elétrons, né? E os elétrons vão se chocar no anudo, lá no polo positivo, né? Liberando 99% calor e 1% raio-x. Então, isso é chamado de radiação de freamento, né? Então, de novo, a gente vai liberar os elétrons, né, no catodo. Quando a gente dispara lá, os elétrons vão na direção do anudo, eles se chocam com o anudo, é liberado 99% calor e 1% raio-x. É por isso que a recomendação, principalmente de exames como tomografia, é que a gente faça pausadamente o exame. Porque quando a gente faz um exame, a gente gera mais calor do que raio-x. E é por isso que as salas têm que ser bem refrigeradas, né, bem geladas, por causa dessa situação aqui. Então, todo, né, todo o funcionamento do raio-x passa por esse processo chamado Brestalung ou radiação de freamento, tá bom? Aqui a gente já falou, né, mas é bom vocês darem uma lida, né? Então, fala sobre a diferença entre a radiação não ionizante e ionizante, tá? Efeitos biológicos da radiação, né? Então, é a resposta mensurável do organismo a um estímulo ou uma alteração no meio envolvente, ou seja, é a resposta que o nosso corpo vai dar a ser exposto à radiação, tá? E a gente tem aqui, ó, a classificação dos efeitos biológicos da radiação no nosso organismo. De acordo com a dose, ele vai ser estocástico ou determinístico. De acordo com o dano, somático ou genético. E o tempo de manifestação, imediato ou tardio, tá? Então, aqui, os principais que a gente tem são esses dois aqui, ó, estocástico ou determinístico, tá? Porque os outros efeitos vêm todos deles, tá? Do estocástico ou determinístico. Vamos começar aqui, ó. O determinístico é aquele efeito que leva à morte celular, ou seja, existe um limite de dose, né? Então, só aparece a partir de uma determinada dose, né? E como está escrito aqui, a probabilidade está relacionada com o aumento da dose. Aí tem um exemplo aqui, né? Catarata, náusea, anemia, esterilidade, hemorragia, eritema, necrose, catarata, eritema e epilação, né? Então, todos esses são características do efeito determinístico. Efeito determinístico praticamente é aquele efeito quando você pega uma dose de radiação muito alta, tá? Geralmente acidente nuclear, acidente radiológico, ou descuido, isso aí acontece o efeito determinístico, tá? Então, ou seja, ele aparece quando ultrapassam-se todos os limites daquela região que a gente pegou a radiação, tá? Então, não tem não tem como correr, não tem para onde correr, né? Então, ele leva, como está escrito ali no primeiro parágrafo, leva à morte celular. O segundo é o estocástico, né? Então, o outro leva à morte, isso aqui leva à transformação celular, né? Então, ele não precisa de um limite de dose, ele pode aparecer com uma dose pequena ou com uma dose alta. Esse efeito aqui é o efeito que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente trabalha com radiação, né? E a gente pode, por um descuido, pegar uma dosezinha ali, outra aqui, até que ele apareça. Esse aqui é probabilístico, né? Então, ou seja, quanto mais você se expõe, mais chance você tem de ganhar o efeito da radiação causado pelo efeito estocástico, né? E como está escrito aqui nas últimas linhas, ó, a severidade é constante e dependente da dose, ou seja,
Você pode fazer um raio-x hoje e pegar. Ou pode fazer um lá na frente, quando estiver quase morrendo, e pegar também. Ou pode fazer e não pegar nada, porque é probabilidade. Ou seja, quanto mais você se expõe, mais chance você tem de ganhar. E os exemplos comuns do efeito estocástico são esse aqui, ó, câncer e mutação, tá? O determinístico ele já é aquele que já é na pancada, né? Os outros efeitos que a gente tem aqui, ó, somático ou genético. Somático quer dizer o quê? Quando você pega o efeito da radiação só para si e não repassa para os seus descendentes, tá? Já o genético é quando você pega o efeito da radiação e ainda passa para os seus descendentes, né? Geralmente lá o acidente de Goiânia, Hiroshima, todos eles têm o efeito que é passado dos ancestrais para hoje. E a manifestação é imediato e tardio, né? Imediato é quando acontece na mesma hora, né? Ou dias depois, e o tardio é quando vem de meses a anos, né? Então, para nós aqui, a gente tem que ter mais cuidado com esse tardio e com o estocástico, tá bom? Radioproteção a gente já falou, né? Que é a área dedicada a modos, né? De nos proteger da radiação. Que a finalidade dela é isso aqui, ó, preocupação sanitária com os pacientes e com os indivíduos ocupacionalmente expostos, que são chamados de IOE, né? Indivíduos ocupacionalmente expostos. Segundo parágrafo, evitar a não utilização correta de técnicas para proteção por falta de domínio. Ou seja, você não sabe, você vai lá e faz a besteira, né? Ciência dos riscos e dos danos e não ignorar a proteção e dos indivíduos ao redor, que é uma coisa que acontece bastante, tá bom? Aqui eu vou pular essa parte, eu vou falar de coisas que realmente importam pra gente aqui nessa aula, tá? Essa aqui é uma coisa que vocês têm que saber, cai muito em concurso e vocês vão usar ela, tem que usá-las todo dia, né? Todo o princípio da proteção radiológica é baseado nesse aqui, ó, a Lara, né? Então, Lara significa que é tão baixo quanto razoavelmente exequível, ou seja, tão baixo quanto possível, tão baixo quanto você puder fazer, ou seja, você tem que usar as doses bem baixinhas, entendeu? É como eu sempre falo, a gente não tem que fazer uma obra de arte, mas a gente tem que fazer uma imagem que possa ser observada pelo médico que irá interpretar o resultado.